Agora tá gravando. Graça e paz, irmãos e irmãs. A semana passada, nós paramos o estudo aqui, né? Em Mateus 24, 29 e 31. Nós falamos o que Jesus falou, né? Que logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurece, lembra disso? Aí nós falamos que vem o sinal do Filho do Homem, que isso aqui está casando com Apocalipse 19, 11, né? Todos os povos se lamentarão. E aqui foi aonde eu falei da questão da trombeta, né? E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui é onde eu falei que o pessoal faz uma salada, né? Eu falei isso aqui para vocês, porque eles confundem essa trombeta aqui e a trombeta que Paulo menciona com a última trombeta do Apocalipse. Qual que é o problema disso? O problema é que o livro de Apocalipse ele tem uma sequência: selos, trombetas e taças. Se acontece na última trombeta, e eles sustentam que o arrebatamento acontece quando toca a última trombeta, e as taças? Então, a tribulação não acabou. Então, por isso que, na minha opinião, essa questão de defender que Jesus volta no final da tribulação, então não seria na última trombeta, seria após a última taça. Teria que estar escrito na última taça. A última taça. Mas calma, muita calma nessa hora, porque nós vamos trabalhar isso quando eu estiver falando Apocalipse. Tá ok? Pode passar para frente. Hoje, então, nós vamos falar sobre essa trombeta. Por que trombeta, né? Ela tem um papel simbólico e escatológico. No Antigo Testamento, era usada para convocar o povo, tá lá em Números 10, de 1 a 10, e anunciar a presença de Deus, tá em Êxodo 12, Êxodo 19, do 16 ao 19. Então, vocês vão perceber que lá do início já vem essa questão, foi uma ordenança de Deus para o povo, o toque da trombeta. E no contexto simboliza o chamado final, o momento em que os anjos cumprem a ordem divina de reunir todos os redimidos. Então, eu não posso confundir, mais uma coisa que eu vou falar para vocês. Eu não posso confundir as 7 trombetas do livro de Apocalipse com trombetas de Deus. Primeiro porque as 7 trombetas ali são especificamente os anjos, são 7 anjos tocando as 7 trombetas, em momento contínuo ali. Uma coisa, toca uma, vai acontecer uma situação, a segunda outra situação, e assim sucessivamente, tá? Nesse caso aqui é outra trombeta, é a trombeta de Deus tocando para reunir o seu povo pela última vez, tá ok? E também é um paralelo que eu falei, né, de 1 Tessalonicenses, Paulo vai escrever isso para eles, 4, 16 e 17, que a trombeta de Deus, que ele vai falar sobre a trombeta de Deus e da ressurreição dos mortos em Cristo. Porque a tese do pós-tribulacionismo é baseado nesse texto aqui, ao toque da última trombeta, mas ela não é o fim da tribulação. E aí, para fazer o negócio encaixar, eles sustentam, não, mas é porque o que vai acontecer na tribulação vai acontecer tudo de uma vez. Não, é cronológico, uma coisa e depois a outra. Tá? Mas calma que eu vou explicar isso quando a gente estiver no Apocalipse. Aqui hoje eu preciso só que vocês entendam isso. A forma que Deus tinha de falar com o povo era através de toque de trombeta. Então, se vocês olharem lá no texto, vai ter toque para eles levantarem acampamento, vai ter toque para eles montar, para andar, para parar, para jogar o lixo fora do acampamento. Até isso Deus cuidou, até isso Deus ensinou para o povo. Entenderam? Então, Deus sempre usa dessa situação de toque de trombeta para avisar, comunicar algo para o povo. Tá? Então, quando a gente vê essas notícias que
Israel está chamando o povo dele, os judeus estão todos voltando para Israel, porque estão chamando por causa do fim do mundo. O que seria isso? Seria como se eles também estivessem querendo tocar uma trombeta e chamar todos os judeus para voltar para Israel, porque todos os judeus parece que estão voltando para Israel. Não, aí é outra profecia, porque Deus colocou que ele vai reunir o povo dele de novo. O povo foi espalhado pelo mundo em várias diásporas, que a gente chama, né? Então, quando foi no ano de 1948, quando o Estado de Israel foi criado, o povo começa a voltar para Israel. Então, isso é o cumprimento de uma outra profecia. Não tem nada a ver com trombeta. E esses recentes agora que eles estão noticiando não tem nada a ver. Não, a questão é depois de... Porque Deus cria Israel em um único dia, em 1948, 14 de maio de 1948. Só que a partir daí, os países árabes vão guerrear contra Israel. Até hoje, tá assim. Mas Deus fala, eu reunirei o meu povo novamente na minha terra. Então, isso é cumprimento profético. O fato deles estarem voltando, eles chamam isso de aliar. E aí, o que acontece? Esse povo está voltando para a terra porque eles sabem que o Messias está vindo para eles pela primeira vez, né? Para eles. Mas a questão aqui é outra. O povo está sendo reunido somente para cumprimento dessa promessa. Por isso que eu estou falando, separa a trombeta de uma situação de cumprimento profético aqui nesse exemplo que a senhora colocou, é outra situação. Entendeu? Vejam bem, lembra que eu falei? Israel é o relógio do mundo. Tudo que está descrito no livro de Apocalipse e nas demais profecias estão relacionadas com Israel. Por isso que eu falei para vocês desde o começo. Deus vai tratar Israel de uma forma, igreja de outra forma e os ímpios de outra forma. Entenderam? Então, por isso que eu falei, quando você define esses 3 grupos na sua cabeça, você consegue abrir os olhos e entender tudo que está relacionado com a segunda vinda de Jesus. Que é o que eu sempre estou falando. Uma coisa é, Jesus veio em amor, ensinou pra gente como a gente deve viver, deixou os evangelhos pra gente, a igreja nasce depois da morte e ressurreição dele, e agora nós estamos vivendo o período da igreja, até que ele venha. Porque quando ele vier, ele vai restabelecer o reino dele. E ele vai voltar ao início, lembra que eu falei? Os 2 últimos capítulos de Apocalipse é a volta do Gênesis, vai voltar ao que era antes, ao princípio. Tá? Então aí Jesus, ele não vem mais em amor. Obviamente que ele é amor, eu não estou falando disso, mas ele dessa vez ele vem para cumprir a justiça dele. Tá? Então, a nossa época agora, na época de João Batista pregava o arrependimento no evangelho, ó, no deserto, né? Ele pregava o arrependimento, arrependei-vos porque o fim está próximo. E ele falava da vinda do Messias. Nós somos João Batista agora, só que nós não vamos pregar isso, nós vamos pregar o arrependimento e ensinar para as pessoas que Jesus está voltando, mas agora ele volta para fazer justiça. Ele não volta mais para passar a mão na cabeça de ninguém. Ensinar, e aí quem aprendeu, aprendeu, quem não aprendeu... Detalhe, quem obedeceu, obedeceu. Quem não obedeceu, ele vai cortar fora. Tá? Por isso que eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O fato de você estar dentro de uma igreja, participando de culto, dizimando, ofertando, trabalhando, não te salva, não. Tá? Isso a gente faz, é uma coisa. Agora, outra coisa é você e Jesus. E você e Deus. Quem é você? Entendeu? A questão é, ele está em você? Você está nele? A questão é essa. Porque não adianta nada a gente achar que está salvo porque está fazendo parte de uma comunidade cristã. Não. Igreja não salva ninguém.
A igreja, ela simplesmente é o lugar onde a gente se reúne para a gente viver em comunhão, para a gente estar em oração, para a gente estar fazendo o que nós estamos fazendo aqui, estudando a palavra de Deus, tá? É isso que a gente tem que falar para as pessoas hoje. Então, a questão da trombeta ficou entendido? Passa para frente, então, por favor. Então, o que o texto vai continuar falando aqui para a gente, ó? Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aquele que neles dormiram. Aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, que isso aqui é Paulo falando, tá, gente? Eu tô lendo o texto anterior que eu mencionei. Até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Por que Paulo está falando isso daqui? Porque o povo lá em Tessalônica, lembra que eu falei para vocês como foi tudo muito rápido? Jesus morre, 3 dias depois ele ressuscita, fica 40 dias, sobe aos céus e depois vem o Espírito Santo. Foi tudo num curto período de tempo. Então, eles achavam que Jesus já estava voltando logo em seguida. Então, por isso que Paulo vai falar aqui no texto. Ele se inclui nisso, né? Que ele vem e fala, ó, que nós, os que estivermos vivos, tá vendo? Porque esse povo começou a não querer fazer nada, esse povo começou a falar, não, Jesus está voltando, então eu vou esperar aqui. E só que não foi isso que Jesus pediu. Jesus falou o quê? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, até os confins da terra. E o povo, ao invés de fazer isso, cruzou os braços e falou, não, vou esperar Jesus voltar. E eles começaram a ficar preocupados. E aqueles parentes nossos que morreram antes da vinda de Jesus? Então, eles tinham essa preocupação. O que ia acontecer com eles? Então, Paulo vai explicar isso para eles. Então, por isso que ele vai falar, ó, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Aqui os que dormem são os que estão mortos. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. Aí aqui que eles usam isso. Eles usam a última trombeta do livro de Apocalipse, falando que Jesus está voltando na última trombeta. E Jesus só volta depois da última taça. Entenderam a confusão que é feita? O que significa essa palavra? Estou tentando. Qual palavra? Procederemos. Procederemos? Não, precederemos. Isso, não precederemos. Preceder é Antes. Nós não vamos ser ressuscitados antes dos mortos. Primeiro, os mortos em Cristo. Isso aqui é importante, viu, gente? Em Cristo. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, quando acontecer a vinda do Senhor, seremos ressuscitados, seremos arrebatados com Ele. Uhum. Isso é uma coisa. A questão é, haverá a ressurreição quando Jesus voltar, porque daí vai ressuscitar os ímpios. Aí eles vão para o trono branco. A igreja, os que morreram em Cristo e os que estão vivos, que vão estar com Cristo, vão para o tribunal de Cristo para galardão, não para julgamento. Ana, não entendi nada. Não tem problema, eu vou explicar isso no livro de Apocalipse. Não, mas já entendeu um pouquinho, já pregou demais isso aí. Então, já. Eu fico repetindo. Eu faço questão de ficar. Eu faço questão de ficar repetindo isso toda vez para vocês gravarem. Mas tem uma coisa que, assim, se for olhar, eu nunca pensei nisso. Agora que, por incrível que pareça, agora se for olhar que nem, se for ver, porque tem muita gente, assim se diz, que quando morre, se você for com Deus, os anjos vêm e te levam. Se você for para o inferno, porque tem muita gente que quando morre, realmente você vê testemunho falando, olha, eu vi um anjo, ele está aqui, ele está aqui. E diz se a pessoa não é de Deus, vem o demônio e leva para o inferno.
E isso é 100% de tudo quanto a igreja fala isso. Isso aqui é mentira. Fala isso. Aí eu penso, mas se os anjos já levou, quando morreu o diabo, eu penso só nos anjos, né? Se os anjos já levaram a alma dele quando a pessoa morre, porque quando a pessoa morre, a alma sai do corpo, aí ela vai para onde? Vai para a presença de Deus. Os que dormiram no Senhor vai para a presença Então, de vai Deus. para a presença de Deus. Então, como é que quando Jesus voltar, ele vai pegar o povo que morreu de novo? As almas que estiverem lá no paraíso, lembra do ladrão? O que ele falou para o ladrão? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso já é um lugar reservado para os salvos. Quando o Senhor regressar e que estes mortos em Cristo ressuscitarão, o corpo vai ressuscitar e a alma que está lá volta para o corpo, para se encontrar com a igreja triunfante, arrebatada. O corpo não pode ressuscitar. O corpo glorificado. Irmã, o que você me fala de alguém que foi queimado, por exemplo, na época de Nero? Que eles faziam os cristãos de tocha humana, queimavam, desfaziam do corpo. Eles vão ressuscitar com o corpo que tinha. Então, mas aí é no milênio que vai vir. Não é no milênio, é antes do milênio. É para passar o milênio com o Senhor. Então. Todo o corpo, irmão, Alcina, Aí vai ser transformado. Aí eu sei a tua pergunta, mas como? Do mesmo jeito que Deus tem o poder de criar no ventre de uma mulher ossos, ele vai de novo pegar aquele que foi decepado, queimado, e vai de novo dar o corpo que a pessoa tinha, porém não é o corpo de carne, é a aparência do corpo, porém glorificado, um corpo espiritual. Então vocês acham que essa história de uma pessoa, quando ela está morrendo, ela não vem os demônios, os anjos buscar a pessoa? Não, a gente tem certeza. Isso não é bíblico. Exato. Isso não é bíblico. Mas toda igreja pega isso. Ensinou errado. Por isso que eu falo. Presta bem atenção no que eu estou falando. Isso é ensinado, isso é falado, mas isso é mentira. Isso não está na Bíblia. A Bíblia não tem um versículo que fala isso. Exato. Se não está na Bíblia, não é verdade. Foi o estudo de quinta-feira, irmão, você não lembra? Tá? Se não está na Bíblia, não é verdade. A Bíblia é uma verdade absoluta. Mas esse estudo tá abrindo Tá? totalmente das Então, o que vocês precisam entender, pessoal que está assistindo a aula gravando, desculpa aí que eu saí, vou tirar minha blusa que tá calor, esqueci de falar porque ficou um tempão ali. Pessoal, quando eu venho falando para vocês, e isso é difícil de entrar na nossa cabeça, porque foi difícil na minha também, e tenho certeza que foi na cabeça do pastor também. Quando a gente escuta, conhecereis a verdade vos libertará, a gente não tem noção da dimensão disso. Nós não temos noção do que é isso, tá? Porque a nossa pequenez, a gente pensa assim, ó, eu era escravo do pecado e agora eu estou livre. Não é isso. Não é isso. Uma coisa é você estar em pecado, ser liberto do pecado e seguir a sua vida em santidade. Outra coisa completamente diferente é você conhecer a verdade e saber separar o que é bíblico e o que é do homem, tá? Então, não interessa se sou eu ou se é o pastor que está falando. Pesquisa na Bíblia se o que nós estamos falando aqui está na Bíblia. E se não tiver, pode pôr o dedo na minha cara e falar. Você falou isso, Ana, mas isso não está na Bíblia. Porque é assim que a gente tem que fazer. Porque, infelizmente, a gente cresce escutando as pessoas falando na nossa cabeça e, por boa fé, a gente acredita no que eles falam pra gente. Só que, não, eu até estava conversando com a minha irmã ontem, eu falei, eu já quebrei muita cara por causa disso. Porque eu escutava a pessoa falando, pastor principalmente, e você fala, é um pastor, então ele conhece a palavra de Deus e você acredita. Depois você vai lá olhar a Bíblia, não tem nada a ver, nada a ver. É muito perigoso essa questão, a pessoa interpretar o texto do jeito que ela entende. Por isso que eu falo, interpretar um texto, existem regras. Não é você ler um texto e falar assim, eu acho que é isso, eu entendi isso. Não é assim. Existem regras, você tem que fazer pergunta para o texto. Existem perguntas para você fazer.
E aquele jargão que eu sempre falo, texto fora de contexto vira pretexto, tá? Essa doutrina aí dos anjos virem buscar a pessoa e demônio vir buscar a pessoa foi para causar medo na igreja, tá? Isso não existe. Inclusive, eu quero até fazer um parênteses aqui e dar um testemunho, contar um testemunho aqui de um muçulmano que, criado assim, ó, 200%, né, 100%, né, 200% dentro do islamismo, fervoroso, fazia as orações 5 vezes no dia, no horário certo, pontualmente, ensinava o filho, era uma pessoa importante dentro da mesquita, conhecia a Sharia, conhecia o Corão, Alcorão, e os estudos deles, né? Ele sabia tudo. Resumo da ópera: teve um acidente de carro, ele quase morreu, aliás, ele morreu, ele foi declarado, ele escutou os médicos declarando a morte dele, tá? Ele escutou os médicos, porque quando você morre, o médico fala, hora da morte, tal, 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 né? Ele escutou o médico falando isso, só que ele estava ouvindo tudo o que estava acontecendo, ele só não conseguia falar, porque a pancada foi muito forte nas costas, no peito, ele estava com hemorragia, e ele escutou, só que ele escutou uma enfermeira falando, não desliga, olha, ele ainda respira, pouco, mas ele respira, né? Mas o médico olhou e declarou a hora da morte dele. Nesse meio tempo, ele escutou os aparelhos fazendo pi, ele escuta. E nisso tudo, ele vê uma luz muito forte, e aí ofuscou a vista dele, aí ele começou a ver o vulto de uma pessoa, e essa pessoa começou a falar com ele. Quem era? Jesus. E ele falou para ele coisas do evangelho que ele não conhecia. Ele não sabia o que era. E olha o que é a pressão do islamismo. Ele virou para Jesus e ainda falou: sai de perto de mim, porque você está vindo para me enganar, porque no islamismo eles ensinam que 2 anjos vão te buscar e você tem que recitar a oração que eles fazem dos 5 dias. Se você recitar a oração, você entra no céu. Se você não recitar, você vai para o inferno. Isso é o que é ensinado para eles. E ele ainda falou: não, você está fazendo isso para eu não entrar, para eu não ver Alá. Ainda falou isso para ele. Gente, eu estou contando com as minhas palavras e rapidinho. Aí, e Jesus pega e fala: não, eu sou aquele que te viu orando, eu conheço seu coração. E foi falando. Aí ele entendeu que era Jesus e ele sentiu uma paz muito grande. Resumo da ópera. Ele tem essa conversa toda. Aí ele acorda, ele volta, ele recupera. Quando ele recupera, acho que depois de 15, 20 dias, a família dele vem. E ele fala para Jesus: eu não quero voltar, eu quero ficar aqui contigo. E aí ele fala: não, você precisa voltar, porque você precisa, o que você viu aqui, você precisa voltar e falar. Meu Deus, que tem. Aí ele fala: mas se eu falar, minha família não vai me aceitar. Ele falou: você vai fazer. Você consegue. O que aconteceu? Ele voltou, aí estava a mãe, a esposa, o irmão dentro do quarto. Aí ele pediu para o médico sair, porque daí eles contaram que como é que não é congregação? Como se fosse a congregação? Sinagoga. Não, a mesquita, mas tem um nome que eles usam lá, que eles tinham orado pela vida dele lá, né? E aí ele fala: mas eu preciso falar uma coisa. Aí ele conta toda a história. A mãe rejeitou ele, a esposa e o irmão. A esposa trocou as fechaduras da casa e não deixou ele entrar mais e não deixou ele ver o filho mais. Aí tinha um capelão que ficava lá no hospital e enquanto ele estava no hospital, esse capelão deu o livro de João para ele ler. Aí ele viu que o que estava escrito no livro de João era o que o homem tinha falado para ele. Jesus.
Que até então ele não estava entendendo direito. Então ele viu que daí o que foi falado estava na escritura. Ele falou, mas ele falou isso. Bom, resumo da ópera, ele foi para uma ONG, ficou lá, foi cuidado, foi tratado e hoje ele prega o evangelho para os muçulmanos. É o filme A Cabana. Mas isso, irmã Alcina, é uma exceção, não é uma regra, tá ok? No que a irmã Alcina falou, eu tive dentro de centro espírita. E é isso aí mesmo. Eu ouvi pessoas falando, pessoas que comandavam lá, não, fulano veio faltando um braço porque ele foi ruim na outra vida. Ah, ele veio na cadeira de roda porque o espiritismo, eu frequentei, eu vi isso tudo. Isso não é bíblico, isso não é de Deus, é demoníaco, tá? Então vamos voltar aqui para nossa trombeta. Foi dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Está claríssimo. Tá claro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Tá bem claro. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. E aí, qual que é a confusão? Qual que é a confusão que o povo faz? Eu vou explicar qual que é o entendimento deles. Eles leem o texto assim, ó. Dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, algumas versões trazem da última trombeta de Deus. Algumas versões estão assim, tá? Aí o pessoal pega esse texto e joga para a trombeta do Apocalipse. Porque essa trombeta é aquela que ninguém ouviu. Isso. Porque essa daqui mas as outras já ouviram. Então. Olha, você vê, uma coisa liga. Não, e a gente nem sabe, o texto não fala que vai ser ouvido. Das 7 trombetas do céu lá, o texto não fala que alguém vai ouvir. As trombetas estão sendo tocadas no céu, não é aqui. As 7. Sim. Entendeu? Então, eu respeito demais, por exemplo, o pastor César Cavalcante. Muito. Ele, para mim, é um homem sábio, mas antes ele era pré e agora ele é pós. E eu sou o contrário. E ele defende isso que eu estou falando aqui, da trombeta. E aí, quando pergunta para ele, mas depois a trombeta ainda tem as taças. Nenhum pós consegue explicar isso. Eles enrolam. Não estou falando só dele, estou falando de vários. Enrola e não explica. Alguns tentam explicar isso. Ah, não, é porque acontece tudo momentâneo, tudo junto. Aí eles defendem essa teoria de que selos, trombetas e taça acontecem simultaneamente. A Bíblia, o texto não fala isso. Até mesmo porque os eventos são totalmente diferentes uns dos outros. Ok? Mas não, calma, lá no livro do Apocalipse nós vamos entender isso melhor. Então, deu aqui para vocês entenderem a questão da trombeta? Até surdo entende. É essa trombeta aqui que Jesus está falando em Mateus 24. Tá? Pode passar. Observar os sinais relacionados com a segunda vinda de Cristo é essencial. Em Mateus 24, 32, 33, Jesus nos ensina: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Então, Jesus, ele está alertando para a gente aqui, ó, observa o sinal, gente.
Vocês olham para a planta, sabe que está no verão. Agora vocês não sabem olhar lá fora e ver os sinais da vinda do Filho do Homem? Então, por isso que ele vai falar. Primeiro, cuidado para que ninguém vos engane. Segundo, guerras e rumores de guerras. Então, existe uma sequência. Mas o primeiro que eu falei que todo mundo pula e ninguém presta atenção é a parte do engano. O povo já começa com os sinais do final dos tempos como sendo guerras e rumores de guerra. O engano, que é um dos principais. É o principal para você não ser enganado. Por isso que eu falei, quando eu cheguei aqui na igreja, que eu falei assim, quando alguém me fala uma coisa, eu sei se está no tempo ou se não está. Quando eu falei das guerras, por exemplo, quando começou a guerra da Ucrânia e da Rússia, é Gog e Magog, é o fim do mundo. Não tem nada disso. Nada disso. O engano está sendo implantado para nós. Já, ele só está piorando, porque agora o engano está dentro das próprias igrejas. Tá? Isso que é o pior. É o pior. Porque o maior engano não está lá fora, está dentro da igreja. Em nome de Jesus, nessa daqui... né, pastor? Aqui tem seriedade. Já saímos de um sistema doido, entrando no outro problema. Não podemos fazer um sistema doido. Tá? Por isso que o estudo tem que ser 100% Bíblia. Tá? Então, nesse ponto aqui, Jesus ele está dizendo isso. É essencial que a gente observe os sinais. Tá? E aí nós vamos saber. Por isso que eu falei para vocês, o primeiro sinal que a gente tem que observar, porque aqui o pessoal fala assim, não, Israel não é o relógio do mundo, Israel não é a figueira, muitos falam isso. Não interessa se é figueira, bananeira, macieira, não interessa. O que interessa é que Jesus está falando o seguinte, se você olha para a árvore e sabe qual é a estação do ano, então aprende a olhar lá fora e ver se os sinais da minha segunda vinda estão acontecendo. É isso que Jesus está falando. Mas se convencionou que a figueira aqui é Israel. Por quê? Porque Jesus falou, né, que a gente está enxertado. Então, independente se Israel é figueira, parreira, seja lá o que for, a gente tem que olhar para Israel. Então, Israel, como nação, nasceu 14 de maio de 1948. Em um dia. Em um dia. E de lá para cá, guerras e rumores de guerras estão acontecendo o tempo todo, inclusive agora. Tá? Ai, Ana, mas você está dando informação errada, porque você fala, não tem um acordo de paz lá que foi assinado? Sim, mas Israel está atacando o Hezbollah. Não parou. Israel não está tendo paz, tá? Então, Israel está eliminando as ameaças contra o país. E não vai parar por aí, tá? A coisa ainda vai engrossar, ainda, tá? Por isso que Jesus fala, guerras e rumores de guerras. Mas ele vai falar assim, ainda não é o fim. É necessário que essas coisas aconteçam, para que venha o homem da iniquidade, aquele que vai enganar todas as nações. Então, por isso que Jesus fala, engano. E é por isso que eu repito tanto, presta atenção no engano, tá? Então, aqui a gente tem que observar, eu não posso ficar com o meu rosto só na Bíblia, eu tenho que olhar geopoliticamente o que está acontecendo no mundo. Tem pessoas que não sabem nem o que está acontecendo no mundo hoje. Né? Então, assim, eu fico olhando, eu fico pensando, pessoas hoje falando da Bíblia sem saber o que está acontecendo lá fora, sem olhar os sinais. Tá? Aí vocês vão ver pessoas falando assim, não, mas
Em toda época aparece um anticristo, toda época tem que é o fim do mundo, foram várias datas que foram marcadas para o final do mundo. Vocês já ouviram alguém falar isso? Então, engano. Medo e engano. Puro engano. Por quê? Porque não é bíblico. Primeiro, o dia e a hora ninguém sabe. Então, eu não posso falar nada de data, de quando isso vai acontecer. Eu vi uma moça fez um comentário aí num vídeo que eu assisti, a moça foi lá e comentou assim, tô tentando lembrar qual que era o assunto do vídeo, esqueci agora qual que era o assunto do vídeo, aí a moça colocou lá assim, esse pastor não sabe o que ele tá falando, Jesus volta entre os dias 25 a 27 de setembro de 2025. Já foi. Já passou. Aí me deu vontade de ir lá e perguntar, ué, cadê o Jesus seu aí que não voltou? Me deu vontade, eu falei, não vou fazer isso não. Como que a pessoa faz uma afirmação dessa? Sabe? Por ensinos enganosos. Ensinos enganosos. E o pior de tudo, propagando, né? Que a pessoa aprendeu errado e ensina e fala besteira depois, né? Já fizeram isso. Meu Senhor. Então, Graças o a Deus, próximo. o Senhor ajudou nós. O que a palavra vai falar para nós, ó? O que Jesus vai falar? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eu vejo pessoas hoje fazendo assim, ó. Vou dar um exemplo. Estourou uma guerra lá. Misericórdia, tá amarrado em nome de Jesus. Eu não consigo entender isso. Pior de tudo, crente batendo na madeira. É o que é pior. Então, a pessoa falta conhecimento, porque se a Bíblia falou que vai acontecer, é porque vai acontecer. Não interessa se é bom ou se é ruim. Vai acontecer. Então, Jesus deixa bem claro, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Vai cumprir tudo. Vai cumprir tudinho, como já se cumpriu muita profecia na Bíblia, tá? Próximo. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Só Deus. É só Deus. Agora que Jesus voltou e tá lá com ele, pode até ser que ele sabe, Não, agora ele sabe. né? Porque a gente não pode afirmar, mas com certeza ele já sabe, né? Mas no dia que Jesus declarou isso daqui, ele não sabia. Aí que ele chegou lá, papai, ó. Porque pertence a Deus. Detalhe, ele sendo Deus, poderia saber, mas ele já deixou escrito isso para evitar os ensinos errados. Uhum. Entendeu? Com Porque certeza se ele eu já falasse sabia. para alguém, mesmo que no particular, eu vou lá, o Pedrão, ou vem cá, João, você é meu amigo, eu vou falar aqui, mas não fala para ninguém. O povo arrumava uma conjuntura terrível, não, ele falou para João lá na ilha de Patmos. Ai, ele não falou que trocou o Jesus com Judas? Então, Onde está escrito que foi trocado? pois é. Meu Deus. Entendeu? Aí, Sério, tá bem claro. É muito Sério. claro, é muito. É muito claro, gente. É só ler. Provavelmente o senhor já sabe, o Cristo já sabe, porque ele deve ter chegado e falou, papai, é o seguinte, fui lá, fiz tudo que era para fazer, conta aí para nós. Agora eu só tô esperando você me mandar de volta. Acabou a fé. Tá? Por isso que eu lembro quando eu contei para vocês que eu falei da parábola do bom samaritano, dos 2 denários, tá? 2 denários, 2.000 anos, um dia de trabalho, como se fosse 1.000 anos, um ano, 1.001 para Deus, tá? Então a gente está muito próximo da vinda dele, tá? Mas eu não posso jamais afirmar quando que vai ser, até mesmo porque vamos supor que Deus determinou que no dia 5 de novembro de 2025 Jesus volta. Vamos supor que ele já determinou. Ele é soberano, ele pode mudar, ele muda os tempos e as estações, ele não pode mudar de ideia, não? Ele pode virar e falar assim, deixa esse povo sofrer lá mais um pouquinho. Não vou deixar esse povo sofrer agora, não. Então, assim, gente, isso é coisa minha, eu tô brincando, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Deus é soberano. Ele é o dono de todas as coisas. A obra lá em cima para
mais alguns. Tá preparando a casa dele, né? É. Então, vamos lá. Deu para entender isso aqui? Senhor, eu durmo na rede, não tem problema. Quero tá aí. Tá? Quando vai Eu voltar, acho que mas ele podemos tá ficar dando de olho nos oportunidade pro sinais. povo aqui se converter. É, só que o povo não quer, né, Alcina? O povo não quer. O povo não quer. Sempre- Gente, existe uma diferença. Deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Existe uma diferença muito grande da época aqui dos apóstolos. Jesus, ele veio, fez todos os milagres, tudo que a gente sabe, que a gente conhece. Não existia a Bíblia. Lá no início que eu tô falando. Tá? Então, quase ninguém ficou sabendo o que aconteceu. Existia já outros povos, outras nações. Por isso que Pedro, quando desce o Espírito Santo, as línguas de fogo lá, que eles vão pregar, que Pedro prega, quantas pessoas ele converte naquele momento? 3.000. 3.000 pessoas, não eram pessoas ali da região, eram pessoas de outros povos, outras nações. Por isso que eles vão falar em línguas. Por isso é que eles vão ouvir o que Pedro falou no idioma deles. Por isso tinha outras pessoas lá. E o texto é bem claro sobre isso, tá? Então, a nossa obrigação, o que Jesus falou? Que a gente tem que ir por todo mundo, pregar o evangelho até os confins da terra. Por quê? Porque a história acontece lá na terra de Israel. Hoje não. Hoje isso aí já expandiu. Até onde é proibido o evangelho entrou já, tá? É por isso que Jesus só não veio ainda, porque ele ainda espera o cumprimento, o entendimento e as pessoas o receberem, porque hoje nós temos pessoas que conhecem Jesus e não querem, pessoas que conhecem e aceitam, não é verdade? Mas naquela época não, tinha muita gente que nem ficou sabendo quem que era Jesus, tá? Hoje não. Então, hoje é uma questão o quê? Os que decidiram seguir Jesus e os que não querem seguir Jesus. Esse é o livre-arbítrio que Deus dá. Tá ok? Agora é diferente. Agora, como o negócio já foi esparramado, então ele pode voltar a qualquer momento. Mas se eu falasse há 50 anos atrás, não tinha pregado o evangelho para todas as nações. Hoje não. Hoje é diferente, tá? Então, por isso que o fruto tá amadurecendo, tá ok? Posso seguir? Se ele não abreviasse os dias, nenhuma carne salvaria. Exato. Nesse contexto, está bem claro e específico que somente o Pai conhece esse momento. Não adianta ficar tentando adivinhar quando será, fixando data ou momento. O importante é estar preparado como se ele fosse voltar nesse exato momento. Tá? Isso é importante. Isso é bíblico? Não, é a Ana que está falando. Não. É bíblico? É, não é? O que? Não, o Você finalzinho. leu aí? O que você leu? Que é Não. importante estar preparado é bíblico. Não, a gente tem que estar preparado. Mas você está falando a frase? É, não, tudo que você leu. Não é versículo bíblico. Ah, tá. Tem contexto bíblico, mas não é Isso. versículo bíblico. Ah, entendi. Isso, ó, tem o contexto falando sobre isso. É, nós acabamos de ler que só ele que conhece a data. Só ele sabe. Isso. Então, é o que eu sempre falo assim, ó, a gente escuta muito isso. A gente tem que, obviamente, a gente espera o melhor, mas a gente se prepara para o pior. Então, eu tenho que estar pronta, eu tenho que estar preparado como se Jesus fosse voltar agora. Eu tenho que estar beleza com ele. Se ele voltar, ótimo, eu estou preparada. Se ele não voltar, eu vou continuar enchendo a minha lamparina de azeite. Então, por isso que depois desse texto aqui, Jesus vai falar das 10 virgens. 10 virgens preparadas esperando o noivo. 5 prudentes e 5 nécias. 5 tinha azeite na botija e outras não tinham. As outras 5 não tinham. Isso é a igreja hoje. Não são todas virgens, não são todas
puras ali esperando o noivo, Não estavam preparados. e as outras não. 5 entraram e 5 ficaram. E aposto que tem igreja que fala que é uma das 5. Igreja que eu digo o CNPJ, o nome. Uhum, tem. Tem. Pior que tem. Eu tinha um aí que falava que só ela que era. Tem uma que fala que só ela é a 5. Então, É isso, é o que eu acabei de falar. tá? A questão é que eu esteja Sempre. preparada. Eu tenho que estar preparado. O que é estar preparado? Vigilante o tempo todo e se santificando o tempo todo. Santificando. A santificação. Tá? Você estava nos meus estudos de ontem para pregar hoje? Não. Queria. Queria, mas não tava. Eu já tô quase desmarcando essa turma Qual turma? de quinta-feira, tentando mudar o dia para poder pegar o estudo. Não, tô falando que você estava Eles estudando nos todo meus dia. estudos para pregar hoje. Ah, tá. Fazendo um trocadilho. Entendi. É o Espírito Santo. Então, pessoal, a questão é, a preparação aqui, ela é espiritual, mas lembra do que eu falei, a gente tem que estar preparado espiritualmente, é o mais importante, emocionalmente e fisicamente. Porque a gente espera que a igreja seja arrebatada antes da tribulação, mas e se não acontecer? E se for no final? Você está preparado? Então, eu tenho que estar preparado se Jesus for voltar hoje, agora, e eu tenho que estar preparado que se caso ele não buscar a igreja antes, eu possa passar pela tribulação firme e forte. Eu nunca esqueci aquilo que você me perguntou aqui junto com o meu menino mais novo. Lembra? No primeiro dia? É porque se o senhor estava preparado, e a hora que você perguntou para ele começou a querer chorar. Eu falei, rapaz, você tem que estar preparado sim. Manda meter bala, não dá para não nega o senhor não. Pois é, eu não sei se vocês viram, essa semana foi postado um vídeo de uma, lá na Nigéria, uma mãe com um filho no colo, para negar, os muçulmanos, nega, aceita o Islã, ela não aceitou, eles mataram, a sangue frio, a mãe e o filho, com o filho no colo. Por isso que o Trump hoje está pulando dessa altura, falando que se isso não resolver, ele vai invadir a Nigéria lá para guerra feia com os nigerianos lá, muçulmanos. Muito triste. Essa foi pro céu. Pessoas estão morrendo dentro da Nigéria hoje muito mais do que na guerra da Ucrânia. E ninguém fala nada. Nada. De esquerda não fala uma linha, né? Nada. Tá? E são mulheres e crianças. Homens, mulheres e crianças. Tá? Continuando aqui, então. Próximo. A Bíblia afirma que nenhuma das promessas de Deus deixará de acontecer, mesmo que não compreendamos exatamente os pormenores delas. Olha aqui o que está lá em Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, não adianta ficar misericórdia, não, isso não vai acontecer. Não adianta, vai acontecer. É necessário que essas coisas aconteçam. Então, virá o fim. É Jesus falando, não é a Ana falando. Tá? Próximo. Olha, isso aqui agora é muito importante. Gabriel, faz um favor pra mim. Por favor, hoje minha garganta tá ruim. Eu não tenho as amígdalas, aí chega esse período, obrigada. Esse período agora eu quase morro. Então vamos lá. Mateus 24, 37, 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, olha Jesus falando. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Aí você pergunta assim, do que Jesus está falando? O que aconteceu nos dias de Noé? Obrigada. Nos dias de Noé, Comia, bebia. o que o texto está querendo falar? O povo vivia do jeito deles.
E para piorar a situação, haviam gigantes na terra. Para piorar mais um pouquinho, os homens entenderam que podia ter relação com homem, mulher com mulher, e com animais e todo tipo de abominação que vocês conseguem imaginar, olhar, ou melhor, nem conseguem imaginar. Então, a terra estava contaminada. Então, É o dia de hoje. Então, Deus olhou para aquilo ali e falou, não tem jeito. Não tem jeito. Eu tenho que destruir, mas ele viu Noé. Então, ele vai separar Noé. Então, vocês imaginam o Noé lá na casa dele, numa terra que nunca tinha chovido, não tinha caído uma gota d'água. E aí Deus manda ele fazer uma barca. Imagina a galera passando atrás dele falando assim, ô seu imbecil, o que é isso que você está fazendo? Porque o povo não sabia o que era isso. E ele vai levar 100 anos construindo. Imagina quantas pessoas passaram por ali. 100 anos? Não, peraí. 100 anos. É 100 anos, né? Tá certo. Às vezes eu confundo os números. Imagina o povo passando ali e zoando e caçoando dele. O Danilo ia ser o primeiro, né, Danilo? Mas tem um porém aí. Pode falar. Pega o coisinho. Meu Deus. Então, professora Ana, você está comentando a respeito de Noé, né? O povo certamente zombava dele quando ele construía um barco enorme num lugar que nunca chovia e, detalhe, numa montanha. Para a água chegar lá ia ter que ser muita água. Então o povo zombava dele, né? Esse velho tá louco, tá doido. Alguns passavam por lá, acreditavam por um tempo, pregavam os pregos nas tábuas, trabalhava uma semana cansado, falava, gente, ele tá louco, caia fora. É o que acontece hoje. Alguns vêm para a igreja, ficam uma semana, um dia, 10, falar, não, sabe o que? Eu vou voltar, que lá tá em comida, lá tem dança, lá tem festa, eu vou voltar lá. Mas tem um porém, não era homem como nós, era Deus guardando a semente que veio do primeiro Adão. Mas Deus falava com esse homem todo dia. Porque imagina, né? Ele buscar madeira de gofer no meio da mata. E os filhos dele falando, pai, a madeira de gofer está lá longe, vamos pegar essa aqui de pino que está mais próximo. Ele falou, não, Deus falou comigo hoje, é madeira de gofer. E assim por diante. Nessa medida, desse Exato. jeito. Então né? era Deus falando com ele, para poder gerar fé e ele não desistir. E é o que Deus faz conosco hoje. Pela sua palavra, ele fala conosco para gerar mais fé no nosso coração e nós não desistimos da santificação, esperando a volta deles. E vai chegar o dia que aconteceu lá, Deus chamou primeiro os animais, Noé não foi chamar os animais, de repente os animais começaram a aparecer, 2 a 2. Não foi Noé que foi lá escolher, buscar, né? E é assim que Deus vai fazer conosco. Então, por isso é importante ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Noé não via ainda a arca pronta, mas ele tinha fé de que ele ia conseguir construir. Demorasse 100 anos. Mas com Deus todos os dias falando para ele. Todo dia, Noé, agora você faz isso. Noé, agora faz aquilo. Vai acontecer isso. E mais, Noé. Seguinte, você está cansado, né? Hoje eu vou mandar uns 40 aqui para te ajudar. Só hoje. Só para você ver que eu estou na tua vida. Vinha lá 40, ajudava. Estou conjecturando. E Noé falava, meu Deus, é Deus que fala comigo mesmo. Ele falou, só que semana que vem esses 40 não vai vir mais, que é só para te mostrar que eu estou contigo. É assim nos dias de hoje. Exatamente. Amém? É exatamente isso. Amém, pastor. Obrigada. Então, por que eu tô trazendo esse contexto? Porque é o que vocês acabaram de falar aí. O que aconteceu no período de Noé é diferente ou é igual o que acontece nos nossos dias de hoje? Exatamente idêntico. E Jesus, ele vai falar também sobre Sodoma e Gomorra. Não nesse texto aqui, mas no texto de Marcos ou Lucas, não sei, ele fala. Sodoma e Gomorra foi destruído também pelo fogo e enxofre. O que eu sempre falo, se Jesus não voltar agora para a nossa geração ou a próxima, Deus vai ter que pedir desculpa para a geração de Noé e para a geração lá de Ló. Porque a nossa geração hoje é muito pior.
do que o que aconteceu lá atrás. Nós chegamos num ponto de imundícia tão grande, que é difícil, às vezes, quando a gente vê um fato acontecendo, a gente tem dificuldade de processar, de acreditar no que a gente está ouvindo e vendo. Entenderam? Então, a coisa potencializou. Então, Jesus, ele vai falar assim, ó, por isso que Jesus começa, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, a humanidade corrompida, a humanidade podre, né? Só que a diferença nossa hoje é que hoje Jesus, ele fala, o amor de muitos esfriará. Naquela época foi a maldade mesmo do coração do homem. Hoje, além da maldade, a gente olha para a situação, não se comove. Muitas pessoas hoje não se comovem mais. A tecnologia aumentou muito. Né? Então, assim, é muito triste. E aí ele continua. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam. Ai, Ana, tá o quê? Não pode beber e comer? Pode. O texto está querendo dizer aqui o seguinte, que, ó, quando ele fala comiam e bebiam, casavam-se e davam em casamento, ou seja, eles estavam vivendo a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Era assim. E é o que as pessoas estão vivendo hoje, cada um por si, né? Vivendo a sua vida, correndo atrás de dinheiro e vivendo a sua vida ali, ó, né? E sem entender, sem querer aceitar que existe um plano de redenção, um plano de salvação e um plano de restauração. Esse é o problema. Cavalo de carroça só. Exatamente. Que aquele trem assim, eu não sei o nome. Tapa. Hã? Tapa. Tapa? Né? O cavalo só olha para frente, não consegue olhar para os lados, né? Então, e aí, ó, ele continua. Até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. De forma o quê? Repentina, imediata, tá? Aqui existe uma discussão que isso daqui também é a pré-figura do arrebatamento. Aí eu ouvi um rabino e um pastor, eles discutindo sobre isso. Por quê? O pastor falava que a igreja vai ser retirada, a igreja vai ser elevada. E o rabino falou que não, que a interpretação nossa está errada. Ele é rabino, mas é messiânico. E ele estava falando o seguinte, que a gente entendeu o texto errado. Não sei se o senhor já viu isso. Que nós interpretamos a Bíblia errada. Por quê? Porque o texto fala o seguinte, que aqui Noé, ele que foi retirado. E quem ficou nas águas são os que foram levados. Essa era a discussão. Tá? Faz diferença na nossa vida, criatura. Não faz diferença. Eles ficaram 1h40 discutindo sobre isso. Não faz diferença. A gente tem que entender o quê? Joga isso de lado. A gente tem que entender o quê? Deus, ele vai separar o joio do trigo. Fato. Ponto. Tá? E ele falou que ele vai guardar da hora da tribulação. Então, igual eu falo, eu acredito que não, mas se a gente tiver, ele vai guardar. Assim como ele guardou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Tá? Então, por isso que eu vou repetir. A gente espera o melhor, mas tem que se preparar para o pior. Tá ok? A importância da exegese do texto. É uma coisa absurda, mas acontece. Tem um pastor aí que interpretou Oséias, vídeo famoso aí, né? Aquela parte. Vai, pega uma mulher e adultera. Você viu essa? Mas tem louco para tudo, ó. Até o dia em que o Noé entrou na arca, não perceberam. Senão quando veio o dilúvio, os levou a todos. Tem gente que interpreta isso aí, que quem levou a todos, Deus levou a todos. Não foi o dilúvio. Tem gente que interpreta assim. É. Mas está escrito que ele... Então, do dilúvio, olha lá. Veio o dilúvio
Mas tem gente, Mas tem no gente caso que desse rabino, interpreta. interpreta assim, Eles não faz a interpretam. exegese correta. Usa a frase, eu acho. Então, por isso que a gente tem que ler o texto dentro do contexto, tá? Senão vira- Deus preservou a família de Noé e todos que ficaram foram mortos, inclusive os animais. Que culpa tinha os animais no meio do balé de gato? Não tinha. Que só entrou um casal de cada, não foi? Só dois. E sabe por que Deus guardou os animais? Não é? Não é porque era semente de Adão. E os animais porque é a criação de Deus. E tudo que Deus criou, ele viu que era perfeito. Ele não podia destruir para sempre. Ele queria dar um reset. Uhum. Entenderam? Então, e Deus fez isso com Noé, e Deus fez isso com Abraão. Abraão com o sobrinho dele Ló, quando destruiu Sodoma e Gomorra. Mas foram específicos, né? Noé e Adão em momentos diferentes. Para nós agora, vai ser mundial, tá? Vai ser a nível mundial. Por isso que eu vivo sempre falando. Os eventos mundiais são os eventos que a gente tem que prestar atenção. Guerra, Primeira, Segunda Guerra Mundial, elas não foram mundiais. Não foram todos os países lutando na guerra, mas foi um evento que atingiu todo mundo, mundialmente. Porque o país pode até não ter lutado na guerra, mas que ele sofreu as consequências da guerra, sofreu. Qual que foi o outro evento que nós tivemos que foi mundial? Pandemia, tá? Então, a pandemia veio, parou o mundo, não foi? Tá? Então, vai ter que vir agora um outro evento para parar o mundo de novo, para deixar a população com medo, para que essa população... Porque ó, vocês concordam que depois do 11 de setembro, aqui nos Estados Unidos principalmente, ficou com medo e começou o controle, câmera, impressão digital, não foi? Depois do 11 de setembro? Um controle maior nos aeroportos? Todo mundo não ficou com medo de viajar? Não foi? Aí virou uma regra nos Estados Unidos e em outros países também, inclusive lá no Brasil. A questão da segurança aeroportuária, né? Aí veio a pandemia. A pandemia fez com que todos os povos, inimigos ou amigos, fizessem a mesma coisa. E na pandemia não ficou todo mundo com medo? Então, para que a gente aceite um controle mundial, uma única moeda, uma única religião, a gente não tem que estar com medo? A gente não tem que ter alguém que vai vir salvar a gente dessa situação? Tá próximo, né? O enganador. Os sinais tá tudo aí. Tá tudo aí. Então, tá tudo aí. O Marcelo brinca, Foi um né? ensaio, né? Foi um ensaio. Exatamente. Pandemia Foi um ensaio. Verdade. Tá? Igrejas fechadas. Vai ter que viver pela fé. Mas o que o texto está querendo falar aqui pra gente, resumindo, vai ser de forma repentina. Quando a gente menos esperar, a coisa vai acontecer. Tá? Vai pegar a gente de surpresa. Apesar da gente saber, por mais que a gente sabe que tudo vai acontecer, na hora que acontecer, a gente vai falar, não é possível. Tá acontecendo. É igual no dia lá do 7 de outubro. Eu peguei meu celular, quando eu comecei a ver as imagens, eu falei, não é possível. Eu duvidei. Falei, não, isso aqui não pode ter acontecido. E aconteceu. O que aconteceu? Mas foi O atacado ataque do Hamas lá em Israel. Matou mais de 2.000. Mas sabe o que eu ouvi? Aquele camarada, não sei se se suicidou, ou mataram Daniel... O Mastral? Ele falou uma coisa que ele falou o seguinte. Ele falou, o povo de Israel deu legalidade. Porque estava numa rave. Terra Santa, numa Concordo. rave. Quase que igual Sodoma e Gomorra. Concordo Bebendo, plenamente. usando drogas, sexo, lá vão ter. Concordo plenamente. Deu Pisando em legalidade, solo dá santo. legalidade pro diabo na tua casa, o que ele faz? Exatamente. É por isso que a gente tem que tomar cuidado. Se a gente der brecha, o inimigo vem e faz o estrago, assim como fez. Assim como fez, tá? Mas isso já é a permissão de Deus trazendo juízo para aquele povo. Porque apesar de ter gente de vários países ali... É o joelho dela que sai do lugar.
E ali, para vocês verem isso que o Daniel Mastral falou e o pastor mencionou aqui agora, é muito sério, porque a terra que eles estavam ali é a terra santa. E os povos que estavam ali eram de todas as nações, tinha gente de tudo quanto é lugar do mundo e lá. olha um detalhe, Mossad, que é considerado, né, um dos maiores órgãos de investigação, que sabe o que está acontecendo no mundo inteiro antes de acontecer, tipo um FBI da vida, uma CIA, não se deram conta do que Hamas estava preparando, porque quando você dá legalidade, Deus não é que segue, permite ficar cego para não ver, porque está dando legalidade para o inimigo, para o mal. Porque se eles não estivessem dando legalidade ali, estavam observando o que Hamas estava planejando. Né? Eles atacaram no dia certo, no momento certo ali, né? Inclusive as cabeças estão começando a rolar agora lá em Israel, né? Essa semana a procuradora-geral já... Mas vamos lá, continuando, para a gente terminar, que eu só tenho 5 minutos. Então, até aqui, tranquilo? Perfeito. Então, vamos lá. Próximo. Exortação à vigilância. Mateus 24, 42, 44. Olha o que Jesus vai falar. De novo. Portanto, vigiem. Olha ele falando de novo. Porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Tá? Israel lá na festa, lá, né, dando legalidade, menos esperavam, o inimigo veio. Uhum. Tá? E com segurança. Tinha segurança lá. Tá? Tinha tudo lá. Era um local que foi preparado. E olha o que aconteceu. E detalhe, os israelenses que estavam na festa são todos militares. Porque uma vez militar em Israel, você é militar pro resto da vida. Tá? Você tem o direito de andar armado. São pessoas que sabiam manusear armas. Adiantou? Tá? Então, mais uma vez aqui, Jesus, ele exorta a vigilância, tá? Lucas 19, 41, 44. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou por ela e disse: Ah, se neste dia você compreendesse o que traz a paz. Todavia, isso agora está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra vocês, a rodearão e a cercarão por todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitou. Olha como que isso é forte. Jesus avisou. Nós estamos aqui no ano 33, de quando Jesus disse isso daqui. No ano 70, a casa caiu, literalmente. Foi destruído o templo e Jerusalém. Próximo, tudo foi destruído, tá? Então, imagina Jesus ali, a dor no coração dele, quando ele falou isso para o povo. Porque olha quantos profetas foram enviados no período, né, da monarquia ali, ó, no período depois ali do período de Samuel para frente ali, ó, quantos profetas Deus levantou e esse povo chegava a matar os profetas. Praticamente todos morreram de forma, não todos, mas a maioria deles. E Jesus vai falar, olha, eu mandei os profetas aqui, ó, para avisar, para falar, e vocês não deram ouvido, ainda mataram. Agora eu tô vindo e vocês estão querendo, ele sabia que ia acontecer, que ele ia ser crucificado. Então imagina o lamento, a dor de Jesus, porque ele veio na esperança de que o povo ouvisse e o povo, né, o recebesse, só que não, né? E aí o que vai acontecer? Ele vai morrer,
O tempo vai passar, o evangelho vai ser pregado, mas a cidade vai ser destruída no ano 70. E depois disso, o povo vai para a diáspora, no ano 70, esparrama pelo mundo inteiro, vão vir guerras, porque nós estamos falando aqui do período do Império Romano, tá? O Império Romano aqui era o que dominava a região, que seria o mundo na época deles. O Império Romano, lembra que eu falei da estátua, não tem duas pernas? Vai ser dividido no Império Romano Oriental e Ocidental, tá? Para vocês entenderem hoje como que foi feita a divisão, o Império Romano Europa, Império Romano Oriente Médio. É a divisão que foi feita na época. Tá ok? Eu quero que vocês guardem isso aqui, porque isso aqui que eu tô falando é muito importante. Porque quando o pessoal interpreta a última semana de Daniel, quando ele fala, lembra que eu falei dos romanos viriam, destruiriam? O império foi dividido em 2. E o povo fala que o anticristo vem daqui, ó, da Europa, do Império Romano. Só que aqui no Ocidente também é Império Romano. Tá? Então eu quero que vocês guardem isso. Uma perna aqui e outra perna aqui. Tá ok? Guarda minhas duas mãozinhas aqui, ó.